Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. E hoje eu quero conversar com você, fazendo um pequeno recorte da PLP 42, da audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados, em que uma profissional, uma autoridade, defendeu uma importante categoria de trabalhadores desse Brasil. Eu estou fazendo alguns recortes da audiência e quero hoje apresentar para você essa defesa dessa autoridade. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva por aqui, porque aqui a gente sempre traz conteúdo importante, relevante, atualizado toda semana para você. Eu estou aqui num ambiente um pouco diferente, estou aqui na Chácara da Família, mas não vou deixar de estar produzindo conteúdo para você. De repente você pode ouvir algum som diferente aí. Eu tenho dois recados para você. O primeiro deles é: se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para sempre continuar acompanhando o nosso trabalho. Como eu disse, estarei sempre trazendo conteúdo novo aqui para você. O segundo recado é para você que de repente esteja precisando aí de uma grana para fazer frente às suas necessidades financeiras agora final de ano. Use o seu FGTS através da antecipação do saque aniversário. Fale com a Novo Horizonte Promotora, o link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Atendimento super humanizado, totalmente online, mas você vai estar falando com uma pessoa e o dinheiro sai até em 1 hora. Lógico, se você precisar do teu FGTS, converse com eles, veja quais são as regras e já use esse dinheiro. Ok? Bora lá então para a fala dessa importante autoridade e a defesa dessa categoria profissional. Dando continuidade às exposições, concedo a palavra à senhora Maria Eu. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de me apresentar, sou Maria Elvira, sou representante da ABCR, da Academia Brasileira de Ciências Radiológicas, também a ABTER, Associação Brasileira de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, e o SINTAR, que é o Sindicato de Técnicos e Tecnólogos. Bem, como docente, há 19 anos aí na área da radiologia, eu venho trazer a vocês alguns argumentos sobre a importância, né, do profissional das técnicas radiológicas ser incluído nessa questão da aposentadoria especial. Bem, eu trouxe uma breve exposição, eu trouxe uma apresentação, não sei se vai passar nesse momento. Nessa apresentação eu trago alguns argumentos, né, que se fazem importantes para que esse profissional seja incluso, seja mantido, né, na aposentadoria especial. Enquanto eles vão, né, ajustando essa apresentação, quero deixar claro que o profissional das técnicas radiológicas, ele se expõe a radiações ionizantes e não ionizantes, e por conta disso, tem os efeitos biológicos dessas radiações. Né? Na minha exposição, nessa minha apresentação breve, eu falo um pouco sobre o que ocorre quando há exposição. Bem, eu explico nesse próximo slide o que se fala sobre o que são radiações ionizantes. Né? Então, quando nós falamos de radiações ionizantes, nós falamos de algo de extrema importância. Né? O que são elas? São aquelas que têm a possibilidade de trazer alterações biológicas, mas também um grande benefício para a sociedade, visto que hoje, quando nós nos expomos às radiações, nós vamos realizar exames de imagem, vamos procurar diagnóstico, tratamento, mas o profissional das técnicas radiológicas, ele acaba se expondo de maneira secundária. E essa exposição secundária faz com que, de maneira cumulativa, ele possa vir a sofrer os danos biológicos. Pode passar. Bem, quando a gente fala em danos biológicos e radiação, nós temos que falar um pouco da relação dose-tempo. Né? O que seria a relação dose e tempo? Quanto maior tempo nós estivermos expostos às radiações ionizantes, maiores são as possibilidades que nós temos de desenvolver efeitos biológicos. Efeitos estes que podem ser tanto manifestados no indivíduo, no próprio profissional, como também nas gerações futuras a ele. Eu também coloco a questão da forma de exposição, porque hoje o profissional das técnicas radiológicas, ele pode se expor, né, de maneira a radiações muito simples, que são as radiações não ionizantes, que é o caso da ressonância, mas se nós pegarmos
radiações mais profundas, como é o caso da radioterapia, da tomografia computadorizada e principalmente, né, dos profissionais que trabalham fazendo os exames de imagem, como de raio-x, e que acabam sofrendo aí a radiação secundária. E uma outra questão que eu coloco, claro que os efeitos biológicos ao profissional, eles são diversos e também vão interferir aí a questão biológica. Pode passar. Bem, dos efeitos biológicos, eu quis colocar um pouquinho, né? Porque o professor se empolga, né, gente? Então, a gente resume um pouco, mas dentro dos efeitos biológicos das radiações, nós temos vários, né? E dentre eles, a gente classifica em quatro, que são os efeitos determinísticos. Então, quanto maior a dose de radiação, mais chance esse profissional tem de sofrer a radiação secundária, assim como o paciente que está ali sendo submetido a essa dose. Porém, o paciente tem uma dose controlada. Em algumas situações, o profissional das técnicas radiológicas, ele precisa segurar o seu paciente, ele precisa estar ali, né, recebendo essa dose de radiação. Outra questão que eu coloco, que é o efeito estocástico, vale lembrar que a radiação ela não se estoca no corpo. O que se estoca no corpo são os efeitos que essas radiações podem trazer ao indivíduo, dentre os quais nós temos o câncer, né, temos leucemias, temos má formação genética. O efeito somático ele está restrito aí ao indivíduo que é exposto e a gente não fala em gerações futuras, e o efeito genético às gerações futuras. Pode passar. Bem, eu também coloco um pouquinho sobre a questão de quando a gente fala de radiações ionizantes, a gente tem a sequência do dano. O que é a sequência do dano? A partir do momento que a radiação interage com o nosso corpo, ela causa efeitos físicos, químicos e biológicos. O físico é a excitação ou a ionização. O que seria isso? Excitar significa movimentar aquelas células do corpo de maneira momentânea, mas ela volta, aquela célula não sofre modificações permanentes. Porém, quando ela é ionizada, um elétron sai, né, de dentro daquela célula e automaticamente essa célula pode sofrer efeitos biológicos. Os químicos são os rearranjos que acontecem, né, após essa interação, e os biológicos, justamente, os efeitos. Pode passar. Bem, como eu já falei, né, em diversas oportunidades aqui, o profissional ele sofre o risco à exposição à radiação, visto que temos a radiação secundária. Talvez algumas pessoas podem colocar que o profissional das técnicas radiológicas ele fica atrás do biombo, que o profissional das técnicas radiológicas utiliza os equipamentos de proteção individual, porém, nem sempre é possível utilizar, né? Se a gente tiver um acidente nuclear, se nós tivermos a necessidade do profissional atuar, em algumas condições, né, esses EPIs, eles não vão proteger de maneira efetiva, ou talvez a gente sabe que aquele profissional vai ser exposto, sim, de alguma forma, mesmo que mínima. Pode passar. Bem, aqui eu coloco algumas imagens, né, dos efeitos biológicos das radiações. Na imagem onde aparece a imagem do pescoço, aparece um paciente que sofre a radiação secundária e acaba sofrendo aí as queimaduras das radiações. Essas queimaduras representam que o câncer está morrendo, mas querendo ou não, existem os efeitos biológicos secundários. Nas duas imagens, a da mão e a da perna, são imagens que todos vocês já devem ter ouvido falar e são relacionadas ao acidente do SESI 137, ocorrido no ano de 1987 em Goiânia. Então, os profissionais que foram expostos ali sofreram queimaduras e algumas dessas pessoas vieram a óbito. Nessa imagem que eu mostro o palato, né, o céu da boca de uma criança, é uma criança que nasce com má formação devido aos seus pais terem sido expostos à radiação ionizante. Podem passar. Bem, então, para finalizar, né, não vou ficar lendo os textos, mas eu quero dizer o quão é importante, né, que o profissional das técnicas radiológicas seja incluído nessa discussão da aposentadoria especial, visto a necessidade desse profissional trabalhar por um menor tempo, em detrimento aos efeitos biológicos que ele possa ter no futuro. Pode passar.
Também coloco aqui algumas prerrogativas legais que já foram faladas acerca da nossa profissão, né? A profissão de técnicos em radiologia, ela é regulamentada desde 1985, e desde então vieram várias legislações, como a Portaria 453, em 1998, e os seus ajustes até o ano de 2022, que versam sobre essa necessidade do profissional ser aposentado de maneira mais antecipada do que outros profissionais da área da saúde. Quero aqui agradecer, né? Estou aqui à disposição para ouvi-los e responder as perguntas se tiverem. Bom, pessoal, está aí então. Ela falou muito de uma categoria profissional, que é o profissional da saúde de radiologia. Então, a doutora, a professora, especialista no assunto, trouxe dados importantes de como essa atividade ela é cruel, ela é perigosíssima para o trabalhador que trabalha exposto a esse agente nocivo e que isso sim merece ser visto com carinho para conceder a aposentadoria especial. Agora, um detalhe importante que não pode esquecer, eu sempre tenho dito isso aqui, a aposentadoria especial, ela não mais é por categoria profissional, mas sim por exposição a agentes nocivos à saúde e à periculosidade. Portanto, então, é a exposição ao agente nocivo que vai dar direito à aposentadoria especial, ok? Nós estaremos falando de outras atividades, comentando mais sobre essa audiência pública nos próximos vídeos. Forte abraço, Deus abençoe, com saúde, paz, harmonia e prosperidade. E não deixe de comentar aqui e compartilhar esse conteúdo também. Tchau, tchau.